Graça e paz, amada igreja. Espero que todos vocês estejam bem e que juntos possamos ter mais um momento de comunhão através da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Gilberto de Oliveira e Silva. Esta é a palavra do pastor. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. E o texto a ser meditado com os amados irmãos está no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 5. Eu gostaria de poder ler esse texto e que você possa acompanhar a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nesses capítulos que começa aqui no capítulo 13 e vai até o 17, Jesus começa a tratar de sua despedida dos discípulos. Jesus, então, ele começa a falar para os seus discípulos amados, não é? E sobre a sua despedida, e vai culminar lá no capítulo 17 com a sua oração intercessora para com eles e também para nós. Jesus acrescentou, a partir aqui do início do capítulo 5, a prática de sua mensagem, uma aplicação prática, lavando os pés dos seus discípulos. Foi uma lição que eles jamais esqueceriam. Nem tampouco nós, como Igreja do Senhor Jesus hoje. Jesus havia entrado em Jerusalém no domingo. Na segunda, ele tinha purificado o templo. Na terça, já foi um dia de conflito, quando os líderes religiosos tentavam pegá-lo em todo tipo de armadilha e conseguir provas para tentar prendê-lo. Esses acontecimentos também se encontram registrados em Mateus capítulo 21 a 25. É provável que de quarta-feira tenha sido um dia de descanso para Jesus Cristo. Mas na quinta-feira nós vemos aqui então Jesus e seus discípulos no cenáculo preparando-se para a Páscoa, preparando-se para servir e também para compartilhar da Páscoa. Jesus enfatiza que ele sabia o que ele estava fazendo e também enfatiza o que ele iria fazer. E João, é lógico que ele enfatizou no seu texto o que Jesus sabia e também enfatiza o que Jesus fez. Jesus sabia que era chegada a sua hora e Jesus fez a vontade do Pai. É interessante porque Jesus, como Filho de Deus, ele estava no controle de todas as coisas. Ele sabia e ele fazia exatamente o que o Pai queria que fosse feito. O que Jesus sabia contribuiu para determinar com certeza o que ele fez. Os discípulos deveriam ter ficado estarrecidos quando viram o seu mestre levantar-se da mesa onde cearam
e, colocando de lado o seu manto, envolveu a cintura com uma toalha e tomou uma bacia de água e pôs-se a lavar os pés dos discípulos. Jesus, com isso, ele acabou de ensinar uma lição inesquecível sobre a humildade. O Pai, com certeza, depositou todas as coisas nas mãos do Filho. Deus Pai coloca todo o seu poder nas mãos de Deus Filho. E, no entanto, Jesus pegou uma toalha e uma bacia. A sua humildade, com certeza, não vinha de sua pobreza, mas sim de toda a sua riqueza. Jesus era o soberano, amada igreja. No entanto, assumiu o lugar de servo. Jesus, então, passou a servir os seus discípulos por causa única e exclusivamente da sua humildade e do seu amor. Nós percebemos que Jesus era total amor. E esse amor que nos alcançou. Jesus veio para os seus. Jesus veio para o mundo, mas a palavra de Deus diz que nem os seus e nem o mundo quiseram Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira. Nem porque os seus e o mundo rejeitaram Jesus, Deus deixou de amar o mundo. E a palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus cumpriu o que o Pai queria que fosse cumprido. Deus amou o mundo. Deus continua a amar a mim e a você. Deus ama a sua família. É preciso que nós possamos entender o amor de Deus e viver dentro do amor de Deus. Ali naquele lugar, Jesus ministrou o seu amor aos corações dos discípulos e eles receberam o amor, receberam Cristo e também as suas instruções. Receba hoje Jesus Cristo no teu coração. Receba hoje o amor de Jesus e que esse amor invada o teu caráter, invada o teu ser, invada a tua mente, invada toda a tua vida, invada a tua casa e o teu coração. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, porque não há nada melhor do que ser ministrado pelas tuas palavras. Obrigado porque o Senhor nos ensinou aos discípulos e nos ensina hoje a sermos totalmente humildes. Obrigado porque o Senhor nos ensina a te amar, como o Pai nos amou, te enviando a este mundo mal para dar a sua vida por mim e por todo mundo e pela vida dos meus irmãos que aqui estão nos assistindo. Ó Pai, que o teu amor alcance a vida de cada um membro da tua igreja, que a tua igreja entenda e viva dentro deste amor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Jesus te ama e eu também.